da energia, como medicina antroposófica, homeopatia e medicina chinesa e acupuntura, e medicina quântica, que também é baseada em energia. E aí nós vamos falar aqui um pouco dos medos, né? Você tem medo de quê? E é interessante porque na medicina chinesa, a teoria fala, medicina chinesa tradicional, né? MTC, a medicina chinesa fala que todos os nossos órgãos do corpo energético, não do corpo físico, então, por exemplo, rim energético, né? Não é o rim físico, mas é o rim que está lá na parte perispiritual, vamos dizer assim. É o órgão responsável pelos medos. Então, se a pessoa tem um rim energético enfraquecido, ela passa a ter mais medo das coisas. Então, o medo aparece como se fosse um sintoma, né, por conta dessa fraqueza energética. Tanto que na medicina chinesa o que nós fazemos essas pessoas que têm o rim energético enfraquecido, nós temos condição de perceber se esse rim está enfraquecido pela pulsologia chinesa, que é uma técnica que, através da artéria radial, a gente consegue detectar como que os rins estão energeticamente, e a gente consegue melhorar com acupuntura e principalmente com uma técnica chinesa também que se chama Mocha Bustão, que é uma técnica que aquecemos alguns pontos relacionados aí com esse rim energético, né? E os medos são muito comuns, né? Então, por exemplo, medo de falar em público, quantas pessoas não têm, né? Que quando chega na hora lá, trava na hora de falar em público. Medo de altura, as pessoas têm bastante também. É uma coisa muito comum, pessoa que não consegue chegar perto de uma janela, porque ela morre de medo ali dessa altura. E outros medos que são, né, consequentes de tudo isso. Medo da morte, esse é o principal, né? As pessoas têm muito medo da morte, porque também falta aí uma parte da crença religiosa, né? Se a pessoa tem uma crença religiosa, seja ela qual for, perde o medo da morte, mas tem que ter uma crença firme, né? Não pode ser só uma coisa assim, eu li sobre isso, não. Tem que ter uma crença mesmo. A própria religião católica cristã da maioria dos habitantes aqui do nosso país é uma religião que tem essa crença, né? Como Jesus voltou depois e falou, tô aqui, tô com outro corpo aqui, mas vocês podem me ver, tal, só não conseguem me tocar, né? Então, o medo da morte também é um dos principais, e a partir daí, então, isso vai enfraquecendo esse órgão energético aí que é o rim energético, e por conta disso, então, as pessoas acabam tendo muito medo de se expor, medo de outras coisas. Então, tem muitos medos interessantes aí, né? Além de medo de altura, por exemplo, o nome científico aí é a agorafobia, né? Medo de lugares fechados, claustrofobia. Tem muita gente que entra dentro de um elevador e já fica travado dentro do elevador. É interessante porque medo de agulhas, eu que sou acupunturista, né? Eu vejo pouca gente com isso, porque eu vou de uma maneira tão rápida ali, já enfio a agulha, a pessoa nem sentiu. Fala assim, já sentiu, então olha. Às vezes a pessoa olha e vê que a agulha está lá e fala, aí que sente o medo da agulha, né? Medo de aranhas, aracnofobia. Então isso também é muito comum, né? Esses medos. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma questão, os telefones para vocês entrarem em contato com a minha clínica, que é em São Caetano, mas tenho clínica aqui em São Paulo, perto aqui da Rádio Vibe Mundial, aqui na rua Itapeva 490. Às terças-feiras já estou aqui, por isso que venho aqui para o programa. Então o telefone fixo é 11 4229 3366,
ou 11 968 10 22 30, que é o WhatsApp, se vocês tiverem questões, curiosidade, ou se quiserem fazer um tratamento. Esses tratamentos feitos com homeopatia funcionam muito, né? Tanto que, para esse medo de falar em público, tem um medicamento específico que você, dando esse medicamento, a pessoa já parece que desapareceu aquilo, né? É muito interessante como isso funciona. Então, e para outros medos também, tem uns medicamentos homeopáticos que são mais para medo da morte, por exemplo. Tem 2, 3, né, de pessoas que morrem de medo de morrer e por isso acabam desenvolvendo a síndrome do pânico, com excesso com uma frequência respiratória alterada. Então a pessoa nem percebe, mas quando ela está com pânico, com medo, ela começa a respirar muito rapidamente. E se você respirar muito rapidamente, você vai perceber que você vai entrar num estado de tontura, né? Então, se você ficar... Isso é uma técnica também da regressão. Quando vamos fazer um trabalho regressivo, a gente pede para a pessoa entrar nesse estado de respirar rapidamente, e com essa respiração a pessoa entra num estado assim. É aquela tontura que dá quando se respira muito rapidamente, né? Quando a gente era criança, a gente fazia isso, né? Para testar, ficava respirando lá rapidamente para ver o que acontecia, né? E aí dava aquela tontura. Então, isso está relacionado com... Estava falando da ansiedade, e por conta disso a pessoa que entra nesse estado de respiração acelerada, o coração, como está aqui no meio também, né, faz parte aqui dos órgãos do ritmo, que são os pulmões e o coração também entra numa frequência acelerada. E aí acaba tendo uma taquicardia, que é uma aceleração da frequência cardíaca. Aí começa... A pessoa começa a falar, nossa, estou tendo um infarto, porque já estou com tontura e agora meu coração disparou, então acho que eu vou morrer. Pronto, aí desencadeia o resto do pânico por conta disso, né? Então a primeira coisa, se você tiver com essa sensação, é colocar a respiração no modo manual. Por quê? Porque agora, enquanto vocês estão me ouvindo aqui, a sua respiração está no modo automático. Você nem está percebendo que está respirando, como a minha aqui está agora no modo automático também. Mas se você coloca no modo manual, então você inspira profundamente até o fim e solta devagar. E se você for fazendo isso sequencialmente durante alguns minutos, a tua frequência cardíaca já diminui. Quer dizer, a aceleração do coração já diminui, a sensação de que estava com falta de ar, porque é isso que a pessoa, quando está com síndrome do pânico, sente, é que está faltando ar. Então ela fica muito preocupada, porque como ela está com essa respiração muito acelerada, ela nem percebe que ela não está conseguindo respirar direito, né? Então vocês vejam que a mente sempre controla tudo, né? E se você tem o controle da mente, fala, não, calma, fala para você mesmo, calma, respira profundo, segura a respiração. É o que a gente tem que fazer, a gente não tem que ficar esperando que alguém venha fazer isso pela gente, né? Assim, que venha do nosso lado e falar, calma, calma, respira. Você pode ver que todo mundo que vai socorrer alguém, a primeira coisa que fala é respira, né? Fala para a pessoa, respira. Se vocês tiverem dúvidas, precisarem alguma resposta, ou se quiserem mandar questões também, telefone fixo é 11 4229 3366, ou o WhatsApp da clínica, que é 11 968 10 22 30. Nos mandem as perguntas que vocês têm, quais são suas dúvidas. E é interessante também que estávamos falando aqui dessa medicina, né, que se a pessoa tem muito medo, ela precisa usar
uma cor específica. Já falei isso para vocês que cada cor também energiza um órgão desses órgãos energéticos. Então, por exemplo, a cor que energiza o rim é o preto, é a roupa preta, é a cor preta. Então, se a pessoa só anda de roupa preta, às vezes tem pacientes que chegam no consultório, eu olho, a pessoa está inteirinho de preto, né? Eu pergunto assim: o seu guarda-roupa tem muita roupa preta? A pessoa fala: todas. Então eu já sei o diagnóstico, um dos diagnósticos está relacionado com a cor também que a pessoa está usando. Então é uma pessoa que tem muito medo por conta disso, né? E então eu já sei que tenho que tonificar esse órgão do medo. E é lógico que a psicoterapia é muito importante, né? Terapia com psicóloga, com psicólogo, porque através da psicoterapia você consegue trabalhar ou enxergar, né, seus principais medos e consegue às vezes até lembrar quando foi o primeiro medo que aconteceu, que muitas vezes aconteceu lá na infância, e por conta daquilo ficou uma memória que fica corporal, né, que eu sempre falo que aqui é o processador do computador e aqui é o hard disk, o HD é o corpo, né? Então fica uma memória corporal desse medo que passamos na infância. Então, por conta disso, que isso por conta desse diagnóstico, que isso é tratável. Então, conseguimos tratar os medos com acupuntura, tem pontos específicos que tonificam o rim, que são na região dos tornozelos, mais ou menos, e do lado interno do tornozelo, ali é um ponto que está relacionado com os rins energéticos. Então, fazendo ali uma acupuntura nesses rins energéticos, nós conseguimos realmente melhorar os medos e melhorar os outros sintomas que a pessoa tem também. Porque como o rim energético ele é água e o coração é o fogo, se a pessoa está tendo taquicardia e o rim estiver enfraquecido, isso não melhora se não tiver um equilíbrio entre esses dois órgãos, né? Então, isso é muito interessante. Telefones para contato, fixo 42293366 e WhatsApp 11 96810 2230. Então, estava falando que a psicoterapia é importante para descobrir esses traumas de infância, esses medos de infância, e o tratamento com a tecnologia REAC, que nós já falamos algumas vezes aqui, que é uma auriculoterapia, que é uma acupuntura na orelha, só que feita com um equipamento que produz uma radiofrequência, e essa radiofrequência é em gigahertz, é quântica, então já é uma terapia quântica. Aí conseguimos tonificar esses órgãos como o rim, através de um ponto de acupuntura que tem no pavilhão auricular, e tonificando esse ponto de acupuntura com essa frequência aí em gigahertz, isso já faz também desaparecer o medo, o pânico, aquilo que vinha lá desde a infância. E uma outra coisa interessante da tecnologia REAC é que as memórias que já estão corporais desses medos, elas são apagadas, são deletadas. A pessoa até lembra da memória, mas a parte emocional que estava ligada com a memória, que é o medo, essa parte é deletada, é eliminada. Então isso ajuda muito, né, em todos esses sintomas. E agora nós estamos caminhando, nós no mundo, né, com as pesquisas, com todos os trabalhos que vêm sendo feitos, nós estamos caminhando por uma era em que os medicamentos os medicamentos sintéticos, esses medicamentos que são importantes também da medicina tradicional, né, alopática, porque se não fossem esses medicamentos não se teria
cura de muitas doenças, não se teria. As vacinas também são importantes, através da vacinação. O que teria sido da epidemia de Covid se não tivesse a vacina? Eu também sou favorável, né? Por conta de controlar a epidemia. Depois que entra num modo que já não é mais esse modo que durante a epidemia, que foi passando de um para o outro e muitas mortes ocorrendo. Depois que passou desse momento, agora já é a Covid já não é mais o que foi, né? Agora é uma gripe forte. É como se fosse uma gripe forte. Ninguém mais tem medo da Covid. Mas tudo que foi feito da alopatia também foi importante, né? Para que isso tivesse um sucesso. Tanto que eu trato pacientes com alopatia também. E com homeopatia, com antroposofia, com acupuntura, com reiki, mas também dou medicamentos que são alopáticos. Às vezes a pessoa está lá num momento da vida que tem lá um processo depressivo, né? Se você não fizer uma ajuda ali para sair daquele processo, é lógico que às vezes eu dou um medicamento que é antidepressivo, mas eu dou de uma maneira homeopática. Como é dar de uma maneira homeopática? Numa quantidade menor em relação à dosagem que é pleiteada pela bula do medicamento, né, que fala assim, use uma dosagem tal, né? Eu sempre começo com uma dosagem bem baixa, bem pequena. Isso é homeopático também, porque mesmo o medicamento alopático, que é esse que nós estamos falando, se você der numa quantidade muito alta, vai acontecer o que acontece na homeopatia. A gente fala que na homeopatia, se você der um medicamento durante muito tempo, que é para tratar, por exemplo, medo ou para tratar ansiedade, o que vai acontecer? Se a pessoa tomar esse medicamento durante muito tempo, esse medicamento vai começar a causar a ansiedade e o medo. É a mesma coisa que acontece na alopatia. Se você dá um remédio por muito tempo ou numa quantidade muito alta, você dá um antidepressivo, uma quantidade, uma dosagem muito alta ou numa frequência de quantas vezes vai tomar ao dia muito alta e a pessoa não para de tomar. Eu, normalmente, quando eu atendo o paciente em homeopatia, eu sempre falo assim, olha, você vai tomar esse remédio só por 10 dias ou por 15 dias no máximo. E depois você espera um mês e toma de novo 10 dias e 15 dias e vai fazer isso por X meses. Por quê? Porque mas as pessoas não fazem isso. Elas veem que melhorou e elas vão ficar tomando, até chegar uma hora que vai piorar tudo de novo, porque ela já entrou num estado de estar fazendo o efeito colateral do remédio homeopático, que também tem, se for tomado em excesso, né? Então, e a gente tem algumas técnicas de tirar essa agravação que foi feita pelo medicamento homeopático, dando um medicamento com uma potência um pouco maior. Por exemplo, se você está dando um medicamento numa potência que é 6 centesimal, que é 6 CH, que vem escrito lá no medicamento homeopático, e a pessoa entrou nessa agravação e está fazendo já esse processo de agravação por excesso do medicamento homeopático, a gente numa outra frequência de energia. Então a gente pega e fala assim, agora você para de tomar esse, toma esse aqui só uma vez. E dá um que seja 30 CH, por exemplo, que tem muito mais energia do que matéria. Pronto. Aí o efeito colateral já desaparece. Então vocês vejam que tem efeito colateral também em medicamento homeopático, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, falando dos medos, é possível curar, né, minimizar os medos. É lógico que tem que ter um enfrentamento para que isso aconteça, né? Eu lembro que quando eu comecei a palestrar em congressos, eu fui treinando pequenas palestras, tudo que me convidavam eu ia. Tanto que uma vez eu escutei minha esposa falando essa semana,
uma paciente que nós fomos num lugar que acho que tinha 2 ou 3 ouvintes na plateia, né? Fui dar uma palestra lá sobre isso que eu estou falando para vocês aqui. E aí eu falei, a pessoa falou assim, o senhor vai dar palestra mesmo assim? Eu falei, vou, tem 2 pessoas aí, tá ótimo. Aí eu estava lá dando a palestra, entrou um cachorro na sala, sentou e ficou lá assistindo a palestra também. Então eu dei a palestra para 2 pessoas e um cachorro. E eu vi ela falando isso para a paciente. E o cachorro ficou lá quietinho, escutando a minha palestra. Depois eu fui agradecer o cachorro. Eu falei, obrigado aí, foi importante a sua participação aí, né? Nessa... Não, mas isso, o que eu citei é verdadeiro mesmo, não foi nada de invenção, foi uma coisa verdadeira. Mas para vocês verem que quando você já está relaxado, ou às vezes falam que uma das técnicas de você falar em público, né? Quando tem muita gente, que eu já dei palestras em locais que tinham 500 pessoas, por exemplo, normalmente a gente fica ali prestando atenção nas pessoas que estão na frente e se conectando ali com aquelas pessoas da frente, né? Então você se conecta ali, basicamente de vez em quando você espalha lá para o fundo a tua visão, né? E tem gente que quando vai dar palestra às vezes ou chama alguém e fala assim, você aí atrás, está prestando atenção. Quer dizer, é um jeito das pessoas ficarem todas atentas ali, não se perderem na palestra, né? Porque também se não for muito interessante, se a pessoa está lá palestrando e a coisa não é muito interessante, começa a haver um relaxamento do pessoal e o pessoal deixa de prestar atenção naquilo que se está falando, né? Isso tudo são técnicas de falar em público, né? De quando você vai falar, você está prestando atenção em tudo isso para que ocorra tudo de uma maneira natural. Então, telefones de contato, mais uma última vez aqui, fixo 011 4229 3366. Se quiserem marcar em São Caetano do Sul, tem um consultório lá. E se quiserem marcar aqui na rua Itapeva 490, tem um consultório aqui também, perto aqui da Vibe Mundial. E aí fazemos todos esses tratamentos para todas as fobias, né? E ajudamos a pessoa a viver melhor, né? Tem um site onde está sendo postado todas as nossas palestras aqui da Vibe Mundial, que é vivermaisconsciente.com, ou se não, debemcoavida.com também é o site da minha clínica do consultório. Então eu espero que vocês tenham gostado da palestra e que, se vocês necessitarem cuidar de vossos medos, estamos à disposição. E por favor, escrevam para a gente aqui nesse WhatsApp que eu passei para vocês. Façam as perguntas que vocês acham necessárias e aí responderemos conforme for possível, tá bom? Agradeço muito aqui a presença de vocês, a audiência também. Agradeço o Tomás, que está sempre aqui fazendo o nosso meio de campo, né? E nos dando aqui a técnica para podermos estar aqui com vocês. Então, boa semana a todos. Estamos aqui todas as terças-feiras e agora assistam também no YouTube, que vai passar lá ao vivo essa palestra, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.